tarde a todos, encarnados e desencarnados, né? Porque numa casa espírita que viemos falar de inimigos desencarnados, vamos ter que dar assim um toque primeiro, vamos dizer assim, oi, calma, tô aqui, eu sou o Zé, né? Vamos dar uma maneirada. Então, é uma alegria, é uma bênção, é sempre um prazer enorme quando a vida nos propicia esses momentos de encontro, né? Que vão fazendo ao longo da encarnação, ao longo da nossa vida, a nossa rede, né? A rede de onde a gente se movimenta, né? É uma rede tão intensa que em muitos momentos é ela que nos acolhe, né? É ela que nos sustenta. Essa rede que temos, cada um de nós, vamos criando através desses afetos, né? E tudo aquilo, toda aquela fortaleza que sabemos que aqui na Terra precisamos tanto, né? Então é uma bênção estar aqui. Inicialmente ouvindo o que foi falado aqui sobre amor e perdão, o trabalho já começou aí, né? Então não tem como falar de qualquer assunto sem ter buscado a reflexão sobre esse tema, porque ele nos envolve plenamente, né? Ou é pelo amor ou é pela dor que nós vamos fazendo a nossa trajetória, né? Mas o amor e perdão ficou assim um pouquinho, levantaram mesmo essa questão de qual é a força do amor e qual é a força do perdão. Até onde um e de que jeito o outro começa, como é que é a atuação. Eu lembrei de uma palestra que eu assisti outro dia, em que o palestrante trouxe algo que realmente eu decidi, como disse o nosso irmão ali, guardar para usar no dia a dia, ou seja, aplicar, né, na prova. Ele disse que a medida maior do amor se relaciona quando aquele mestre que não tinha nenhum pecado humano, nenhuma culpa, nada, estava sendo pregado numa cruz. Ali, aceitando aquele suplício, aquela imolação tão difícil, né? Porque foi o extremo da maldade humana quando expôs o corpo do Cristo na estrada para que todos vissem, né? Ao lado de ladrões, para que ele realmente fosse colocado numa condição bem inferior. Então é a maldade humana ali, né? Se mostrando poderosa, né? Aquele poder que eu consigo detonar com a tua vida, eu consigo acabar com o teu poder, com o teu reinado, né? Esse foi o pensamento daquele povo naquela época, né? Assim, e Jesus, naquela condição de superioridade, em nenhum momento se deixou abalar por essa pequenez, né, do entorno, porque ele estava pleno, ele estava repleto de amor. Então esse amor que ele trouxe para partilhar, para ensinar, para mostrar, ele não se contaminava, nem se contagiava com qualquer ato de maldade. Tanto que contam os espíritos que nesse momento final da partida, um coro de anjos, ou de muitos anjos, ou de inúmeros espíritos iluminados, vieram acolher ao Espírito Jesus, deixando aquele corpo físico. Então, quando se preparava o fim, chegava do corpo físico, mais iluminados cercavam o Cristo para recepcioná-lo na grandeza da sua missão cumprida, né? Mas o Cristo ali, com toda aquela luz e com toda aquela acolhida daqueles espíritos, de repente vem em especial, um espírito jovem, como chamado por quem trouxe essa história, como um anjo iluminado. Esse anjo se aproxima da boca de Jesus, porque Jesus já na agonia, ele aproxima o ouvido da boca de Jesus, e Jesus narra alguma coisa para ele, e ele sai bem rápido dali. Ele não fica com Jesus ali naquele momento. Aí depois a explicação veio, o que esse anjo recebeu como missão? Ir em busca, naquele instante, de Judas, que acabava de colocar fim na sua existência, na sua encarnação. Isso não representa amor e perdão na prática? Quer um exemplo maior
do que a aplicação de quem está findando a vida física através de um escárnio tão violento, de uma situação tão desafiadora para alguém que se colocou num corpo físico, porque apesar de toda a grandeza, Jesus estava num corpo físico ali, né? Então ele recebeu o máximo de humilhação. Ele poderia estar encharcado de tantas mágoas, e muito pelo contrário. Ele sabia que aquele que o denunciou, aquele que o traiu, aquele que o vendeu, era alguém muito mais sofrido e necessitado do que ele. Era alguém que realmente se perdeu pelo caminho, que não soube tomar uma atitude diferente daquela traição, daquela entrega. Então, esse eu acredito que, para mim, passou a ser, quando eu escutei, o maior exemplo de amor e perdão. Não existe outro maior. Porque quem é capaz de, num momento decisivo, perdoar o seu algoz, assim, e mandar ajudar ainda, pedir que o acolham, né? Realmente é algo que transcende a nossa pequenez humana ainda, né? Não temos esse alcance, mas estamos a caminho. Eis uma notícia boa. Estamos aqui nesse grande aprendizado, que é estarmos encarnados num tempo de tantos desafios, de tantas lutas, de tantos embates e de tantas coisas que vêm, né, testar aquilo que já sabemos. Por quê? Nós sabemos muitas coisas e já sabemos de outras encarnações. Já temos as experiências vivenciadas, já temos a história, né, armazenada no nosso livro da existência, mas precisamos ser lembrados o tempo inteiro. Por quê? Porque esquecemos. A bênção do esquecimento vai fazer com que aquelas memórias mais abertas, elas fiquem na retaguarda, fiquem guardadas. E eu só vou expressar elas realmente quando elas fizerem parte de mim. Então, quando tudo que eu aprendi nas vidas pelas quais eu já enfrentei os desafios, tudo aquilo que realmente faz parte de mim, me constitui enquanto ser espiritual, isso sim, vem à tona, brota como inspiração, como intuição, como maneira de ser, como maneira de agir. Então eu sou aquilo que eu me construí, mas nem sempre eu lembro de tudo. E isso é a bênção que nós temos do recomeço. E para iniciar a nossa fala de hoje, eu trouxe um pensamento, uma frase de Carlos Drummond de Andrade, onde ele vai nos dizer assim: a cada dia que eu vivo, mais eu me convenço de que o desperdício maior dessa vida está no amor que não damos. Então, se estamos aqui para aprender a amar, se estamos aqui para aprender a conviver, se estamos aqui para aprender a lidar com as questões de todos os matizes, se estamos aqui fazendo esse intensivo, que é um tempo agora ao qual nós estamos sujeitos, e nós somos bem-aventurados esses da última hora, que viemos na hora da grande transição, né? Por quê? Porque justamente já temos bagagem. E vamos buscar essa bagagem. Onde ela está? Né? Onde é que ela está guardada? Ela está onde eu estiver. Onde cada um estiver. Né? Nós vamos ser os herdeiros de nós mesmos. Ninguém vai transformar ninguém, como foi dito aqui. Nós não vamos salvar ninguém. E aí a grande pretensão que muitos se arvoram, né, de que eu vou salvar o fulano, eu vou levantar. Eu posso dar o apoio, eu posso estar do lado, eu posso, né, caminhar junto, eu posso estender a mão, mas eu não vivo a vida do outro, eu não tenho esse alcance, não tenho condições. Então, para nós falarmos, entendermos o tema de hoje, né, dos inimigos desencarnados, nós temos que falar de amigos primeiro, né? Vamos falar de amigos primeiro. Quantas encarnações nós já tivemos? Eu queria hoje achar a minha árvore da vida, mas eu não achei na hora de sair meu pingentezinho da árvore da vida, que é aquela árvore frondosa, cheia de galhos, de flores, de folhas, de frutos, de caule, mas também de raiz, de terra, de meio, onde ela se apoia.
Então nós começamos lá do princípio, simples e ignorantes, nada sabíamos, nada tínhamos, né? Como bagagem espiritual. Era para nós, era um livro aberto, um livro em branco, vai e vive. Enquanto nós fomos vivendo, nós fomos criando as raízes, aquelas que nos sustentam. Através dessas vivências, dessas raízes, nós encontramos muitas criaturas. Nós convivemos com tantos pais, com tantos avós, com tantos tios, com tantos amigos, com tantos irmãos, com tantos pares para caminhar ao nosso lado, mais propriamente dita, né? Que fomos nos dividindo ao longo dessa jornada e desses nossos encontros foram criados outros e mais outros, e nós nos alimentávamos da terra, daquele terreno onde nós estávamos inseridos. A cada época que se veio, vivenciou conforme a época. Né? Tivemos embates bastante... Eu posso pegar uma aguinha daqui? E aquilo ali, não existe uma passagem de uma criatura por um espaço, por um lugar, sem deixar marcas e sem ser marcado. Reparamos isso? Nós somos moldados e moldamos também o meio, porque vamos interagindo. O que vai, né? Lei de ação, lei de reação, né? Lei de recebe, devolve. Então nós vamos criando o nosso entorno, o nosso mapa pessoal, e ali nós vamos formando. Depois nós já somos um tronco, essa árvore já é um tronco, ou seja, já me considero alguém que aprendeu muito. Então quando eu me considerar, quando eu entender que eu já sei alguma coisa e que esse saber que eu tenho hoje já pode ser partilhado, já pode ser dividido de uma maneira mais útil, então eu já me torno uma árvore. Eu já me torno aquela que acolhe. Acolhe o quê? Acolhe os galhos, acolhe as folhas, acolhe os frutos. Produz o quê? A sombra. Produz o fruto que alimenta. Então nós vamos fazendo isso. E aí, de amigos fizemos alguns, com certeza. Mas será que todos foram amigos? Será que todos esses que cruzaram o nosso caminho e nós cruzamos a estrada deles, deixamos neles e eles em nós algumas coisas que podemos dizer assim, iluminadas? Quantos ressentimentos, quantas raivas, quantas mágoas ficaram em cada uma dessas nossas etapas? Então, estamos todos encarnados hoje? Por certo que não, né? É claro que não estamos. Né? Mesmo que estejamos em países diferentes, em lugares e situações diferentes, mas não caberia todos aqueles que já fizeram parte da nossa história aqui, muito próximo a nós. Vamos encontrando eles ao longo do caminho e eles se colocam aí de novo, né? E de novo, e outra vez, através da encarnação, vamos encontrando aqueles que gostam de nós, aqueles que nos apoiam, aqueles que nos dão a força, e aqueles que nos puxam o tapete, e aqueles que botam o dedinho no nosso nariz, aqueles que puxam a nossa história toda assim para botar no ventilador, para dizer, eita, tu tá falando hoje, mas não é nada disso, né? É bem comum, né? A gente que está aqui na frente sabe disso, vamos cuidar disso, né? Porque a coisa não é bonita para nós, né? Então, aqui nós temos anotado, para trabalhar esse tema, as vítimas do nosso egoísmo e do nosso orgulho transportam para o futuro as lembranças do nosso passado tortuoso que não soubemos resolver. Quem são as vítimas? Né? As vítimas do nosso egoísmo. Vamos saber agora? Não, mas vamos sentir. Nós não vamos saber, nós vamos sentir. Porque quando elas se aproximarem, elas vão trazer, mesmo que espiritualmente ou fisicamente, uma energia que não combina muito bem com a nossa. Né? Alguma coisa se repele. Então isso a nível físico é muito mais fácil de lidar. Porque aí a gente sabe. Mas e a nível espiritual? Quem sabe? Quem sente? Aquele arrepio, aquela coisa que eu não gostei de fulano, que hoje eu amanheci brigada com o mundo e estou carregando o mundo nas costas. Será que é físico?
Pois é, nem sempre é, né? Muitas e muitas vezes nós estamos aí ao caminho bem acentuado de uma obsessão presente, de uma obsessão cobradora. Porque o que é uma obsessão? Não é o outro que é culpado, somos nós que somos envolvidos em alguma coisa mal resolvida. Só vamos curar uma obsessão tratando ambas as partes. Quando nós nos tratamos e tratamos o outro, então a obsessão se dissolve, se dilui, né? Mas não apenas com uma parte, porque onde houver algo acontecendo, vai ter mais que uma parte, não vai ter uma só, né? Então surgem assim os casos de obsessão por parte dos espíritos que anseiam por nos infligir dor, para nos fazer sentir a dor que eles sentiram. Isso é humano, né? Olha a diferença que nós temos aqui do Cristo. Cristo sentia aquela dor, mas em momento algum ele pensou em colocar nos ombros de alguém. Mas olha a nossa grandeza perto de Jesus, né? Que nós vamos guardar quantos e quantos séculos e milênios para não jogarmos na vida do outro aquela raiva, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela dor mal resolvida. Mas tu me fez passar por isso, agora tu vai pagar, tu vai. Isso vai acontecer na nossa vida, isso vai nos cercar. Isso a Casa Espírita está repleta de informações desse teor, né? Espíritos que vêm cobrar dívida de séculos, dívida com... E aquilo é tão interessante para esses espíritos que sofrem, que estão magoados, que estão guardando essa raiva, porque o sofrimento de 300 anos pode ser o sofrimento de 3 minutos, porque a aparência é essa. Ou seja, o tempo não existe. É tão grande esse envolvimento que cega, que não vê mais passar nada. E nós somos assim, né? Aqui tem um livro do Raul Teixeira, quem tiver interesse de ler, ele vai falar do tempo de Deus, tá? Ele vai trazer o tempo de Deus. Várias coisas no tempo de Deus. Então, tempo de definições. É o que estamos agora vivenciando. Tempo de definições. O que representa para nós tempo de definições, né? Onde nós, na medida em que nós, humanos, nos dermos conta dos trabalhos que devem ser realizados durante a reencarnação, então nós tenderemos, né, ele diz aqui, tenderão a viver com maior atenção aos próprios feitos e mais respeitarão a verdade que pulsar no seu âmago. Ou seja, quando a verdade for o nosso móvel, o nosso impulso, a nossa maneira de ser, através da verdade, nós vamos estar abrindo mais leques, porque a verdade, ela é ampla, ela pertence a qualquer um e a todos, porque verdade é alguma coisa que não é inteira, não existe verdade inteira, existe uma parte de verdade que cada um já armazenou, já consegue visualizar, já consegue perceber, né? Nem Jesus respondeu sobre a verdade, né? Porque verdade é algo infinito, é algo que vai se dilatando, vai se ampliando. A verdade de hoje pode ser maior amanhã. Então, cada um de nós, né? Quando cada ser entender no que se refere à relação com as coisas divinas, não há razão para encenações ridículas com o objetivo de criar estardalhaço, né? A compreensão com o qual nós podemos lidar com os terceiros, né? Com as outras pessoas, sem burlar a nossa consciência. Então, que interessante, né? Quando a gente entender que a luz que acende em nós e mostra o caminho correto da verdade eterna, da verdade maior, da verdade que nos liberta de todos as algemas e algo que possa nos prender, é a verdade ampla do amor incondicional. E para adquirir esse amor incondicional, nós vamos ter que ir ao longo das vivências ir despindo, né, as coisas contrárias ao amor, quaisquer coisas que nós tivemos. Os inimigos do mundo invisível, eles manifestam a sua malevolência pelas obsessões
e subjugações, que com tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o nosso adiantamento. E aí? É interessante isso, a gente se dá conta que por mais que eu tenha errado e por mais que alguém me cobre, é ali que eu cresço, é ali que eu me torno melhor, é ali que eu dissolvo em mim as sementes do ódio, do orgulho, do rancor, do egoísmo. É através dessas cobranças que eu me vigio mais, que eu fico mais atenta, que eu tomo mais consciência do livre-arbítrio. E que eu saio, e que eu aprendo que livre-arbítrio eu tenho uma parte, mas que vai até onde começa do outro. Então, através desses ensinamentos, e a gente aprende muito mais por aqueles que não pensam igual a nós, do que aqueles que dizem amém para tudo aquilo que a gente faz. Concordamos? Né? Porque o que uma mãe, alguém trouxe aqui uma mãe, um pai, né, ensinando o filho. O que é isso? Não pensa igual o filho. Muito ao contrário, mostra para o filho como se portar, mas o caminho quem vai fazer é o filho. Então, a gente vai dando, distribuindo, partilhando aqueles ensinamentos, mas vamos ao longo da vida aprendendo sempre mais, cada dia. Então, o Evangelho, no capítulo 12, que vai estar falando aqui sobre os inimigos ocultos, vai dizer, né, que a morte não nos livra da presença dos nossos desafetos. Como é que é? Morta a cobra, morto o veneno? Não, né? Ao contrário, quem é pego pela morte, vamos falar de morte aqui. A gente não gosta muito de usar essa palavra, mas ela existe, tá? Existe porque é morte do corpo. Então, assim, mais morte do corpo na hora assim, sem nenhum preparo, de repente, né? Levou para o túmulo as raivas e os rancores, dissolveu, ou vão ficar maiores ainda porque vão ficar sufocados, vão perder de vista muitas vezes aquele desafeto por um longo tempo. Quando vier, vem com tudo, destapando a lata e diz: opa, achei o meu desafeto. Achei, tu te escondeu de mim. Por quantas vidas tu te escondeu, usou um corpo diferente, mas hoje eu te achei. Ah, mas eu vou cobrar minha dívida. Ah, me espera que eu vou te cobrar. Então, assim a vingança que tome, né, que esse alguém tome, tem o efeito de produzir em nós, olha só, a irritação capaz de nos colocar ainda mais magoados. A gente não lida com isso muito bem ainda, né? A cobrança, a irritação que nós vamos sentir de encontrar um desafeto a nos cobrar, aquele que nos vai testar, a paciência, né? A tolerância. E aí, se ele vem lá na vizinhança ou lá no meu trabalho, tudo bem, mas e se ele reencarna lá em casa? Já pensamos? Ele pode reencarnar como filhinho, como filhinha, tão lindo, né? Tão lindo, aqueles olhos lindos, mas me odeia, né? Se puder, pisa no meu carro e ainda joga o meu sapato no fogo, né? E aí? E se vem lá para dormir na mesma cama que eu? E eu não sei se eu acordo vivo ou se eu acordo do outro lado, né? Então, brincadeira, mas acontece, né? Algo parecido, por aí, num tempo. Por que será que tem tanto feminicídio? Que tem tanta encrenca na família hoje? Vindo à tona, por que será? Não é tempo de limpar? Não é tempo de colocar para fora? Não é tempo de curar? É para a gente refletir, né? Eles vêm sim, eles vêm cobrar, porque sim, faz parte do quê? Faz parte da justiça divina, dando a cada um uma nova chance. Vai que ele consiga liberar e perdoar nessa vida, e aí ele segue livre. Solta as algemas, joga a chave fora, ele não precisa mais seguir algemado a ninguém. Ele vai se sentir livre. E aquela criatura que era subjugada também. E aí nós vamos trazer aquele filho, aqui no Evangelho vai falar, aquele menino que caía no fogo, que caía, né, que caía na água, que caía
sempre, o que acontecia com ele, né? Uma subjugação séria, que os discípulos não puderam curar, foram chamados a fazer a cura daquele menino, daquele jovem, mas não conseguiram, porque para isso é preciso muita oração e muito jejum, o Evangelho vai nos dizer. Mas jejum não é de comida, não. Muita gente vai entender como sendo de comida, mas jejum da alma não se cura com comida, se cura de ações, de abstinência de erros, né? De fazer diferente, de dar a outra face, de mostrar o lado diferente. Esse é o jejum da alma, é o jejum que não se contamina, que não se contagia pela maldade. Então, para ter essa transparência, tem que estar com o coração puro, o coração limpo. E oração, o que é a oração? A gente entende o que é a oração? Entendemos bem o que seja a oração? A oração é uma conversa direta, né? Com Deus. Direta. É algo assim, nunca cai essa rede, ela nunca cai. E também não precisa pagar no fim do mês, tá? Ela é uma rede ampla, é uma amplitude em qualquer lugar. Pode ir lá, ou sabe onde ela gosta mais de se manifestar essa rede? Lá numa solidão, assim, na beira de uma cascata, lá no meio do mato, num córrego de água lá, bonito, correndo naquele riacho lá. Senta lá, a conversa com Deus vai fluir, que é a coisa mais linda do mundo, sem ruídos externos. Então, onde está o nosso coração? Ali está a nossa conversa com Deus. E esse nosso coração, ele só vai se manifestar quando nós permitimos. Porque na maioria dos nossos afazeres do cotidiano, a gente sufoca esse coração. A gente bota tantas camadas de proteção contra isso, contra aquilo outro, que o nosso coraçãozinho está lá no fundo. Chega no fim do dia, eu chego em casa, conto para vocês, que eu chego em casa, na maioria das vezes, eu tenho que passar por várias etapas, música, terapia, relaxamento, pensamento, para poder achar meu coraçãozinho que está lá guardado, lá no fundo. Por quê? Porque em algumas situações a gente não pode sair por aí, né, mostrando tanta coisa iluminada, como se diz, né, que o coração gosta de fazer, né, aquela coisa mais doce. Então a gente dá uma camuflada, né? Mas os espíritos desencarnados, eles são uma multidão, como dizem os próprios espíritos, uma legião. E essa legião, ela tem todo o teor. Até mesmo alguns espíritos na espiritualidade, desencarnados, conseguem conviver com estes mais empedernidos, mais sofridos. É preciso um longo tempo de depuração, mesmo fora do plano físico, para que então as vibrações possam estar mais assemelhadas, onde eu possa querer te abraçar no plano espiritual, mas eu estou tão enraivecida ainda, tão escura, que eu não atinjo, que eu não consigo dar esses passos, que existe uma barreira, um muro ainda que me separa. E esse muro é o muro de tudo aquilo que a gente cria. E aí nós estamos lá na nossa árvore. Agora nós já temos um tronco e já temos galhos e já estamos distribuindo frutos, flores na primavera. E aí, essas árvores, elas são perfumadas? Esses frutos são doces ou podem ser venenosos e amargos? Então é o nosso cuidado, né? Porque hoje somos aqueles que estamos encarnados aqui, mas amanhã não estaremos mais e seremos exatamente a mesma pessoa. Vamos levar a mesma coisa que estivermos sentindo agora. Que raiva eu tenho de alguém? Caminha, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não te aconteça algo pior. Quem lembrou isso para nós? Quem nos orientou sobre isso? O mestre, né? O mestre que sabia das nossas fraquezas. Reconcilia-te, porque amanhã talvez vocês tenham criado barreiras tão grandes e distanciamento tão grande que vai ter muita vontade de chegar perto desse teu irmão e dar um abraço e não vais conseguir, porque vai ter que passar um longo tempo de
despojamento de algumas coisas ainda para poder se aproximar. Então, o nosso aprendizado aqui nada mais é do que o aprendizado do amor. Tudo se resume a isso. Tanto aqui quanto lá. Nos dois planos da vida, o que nos conecta, o que nos torna felizes, o que nos torna plenos, o que nos faz vivenciar todas as coisas boas às quais nós estamos destinados, a essa perfeição a qual nós somos criados, é o sentimento do amor. Paulo entendeu isso, né? Que mesmo que ele não pudesse ficar ao lado da sua amada, mas o amor o alimentou durante toda a caminhada terrena, porque ele sabia que tinha erros para cumprir, ele sabia que tinha que consertar o caminho que ele mesmo criou de maneira tortuosa. Então, através do amor que ele deu, é o amor que o redimiu.